Olá, meus irmãos, nós vamos dar início aqui à continuação do capítulo 4, parte C, D e a parte E. E aí nós vamos estar concluindo a nossa apostila, né, na parte que fala sobre romance real. E nós ainda vamos fazer aqui uma pequena conclusão aqui que tem também, tá bom? Então, vamos lá. Ponto C. Perigos da troca de carícias. Nós falamos isso na aula passada, né? E ele vai citar aqui os perigos da troca de carícias. Mata a espiritualidade de ambos os jovens envolvidos no romance. Pode fazer com que fiquem cegos para os valores verdadeiros, as virtudes de cada um. Pode fazer com que baixem os padrões de moralidade. Pode conduzir para a relação do ato sexual não permitido por Deus antes do casamento. Pode conduzir para a depravação, destruição da dignidade. Pode conduzir para o desenvolvimento de um desejo de satisfação não natural. Pode causar frustração e nervosidade e ansiedade. Pode conduzir para um casamento errado com uma pessoa errada. Pode conduzir para contrair doenças. Pode conduzir ao desrespeito mútuo. Talvez você pense, mas será que isso não é exagerado demais? Irmãos, o pecado, ele é exagerado, certo? O pecado, ele é exagerado. Quando o Senhor diz que nós devemos nos guardar, né? Não praticar a imoralidade, né? Fala lá quando aquela passagem que fala sobre os frutos da carne, é aquele tipo de vida que o Senhor não quer que nós venhamos a viver. Porque é aquilo que o pecado produz em nós. É aquilo que o pecado produz em nós. Então, deixa eu ler com você aqui esse texto. Vamos lá. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que faz a gente não satisfazer a concupiscência da carne? Andar no Espírito. E quando nós não andamos no Espírito, quando nós damos ocasião à carne, o que se manifesta em nós? As obras da carne, né? Aí ele vai continuar aqui. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele vai começar a dizer quais são as obras da carne, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu costumo dizer, irmãos, que o que você me contar sobre uma pessoa que não tem Jesus, eu acredito. Porque eu sei que o pecado é capaz de destruir a vida de uma pessoa. Isso é um fato e nós podemos ver isso na sociedade em que nós vivemos, certo? Então, quando nós falamos aqui sobre todos esses pontos, é para que você não ande na carne. Não é ser exagerado. É para que você não possa dar brecha para que a carne manifeste essas obras em você. Entendeu? Esse é o ponto em questão. E aí, a apostila agora, no ponto D, ela vai ilustrar o que seria um romance real ou uma corte, né? Vamos falar aqui sobre a história do Paulinho e da Terezinha. Durante o texto aqui que eu vou estar lendo, ele vai falar sobre algumas referências bíblicas, então é importante que depois você leia essas referências bíblicas, tá bom? Paulinho e Terezinha. Em certa igreja evangélica havia um rapaz chamado Paulinho e uma moça chamada Terezinha. Paulinho tinha nascido de novo há uns 4 anos e Terezinha há uns 3.
Os dois faziam parte de células homogêneas e de uma juventude animada da igreja, e os dois se davam bem com todo mundo. Era uma mocidade, né, um grupo de jovens alegre, né, juntamente com toda a igreja. Tinham muito amor uns com os outros, era realmente a família de Deus. Nessa época, Paulinho tinha 22 anos e Terezinha 20 anos. Era o segundo ano em que Paulinho estava empregado numa fábrica. Ele começou a orar pedindo a Deus que revelasse com quem deveria casar-se. Depois de bastante tempo, toda vez que orava, parecia que Terezinha vinha no pensamento dele. Ele começou a observar a Terezinha. Ele já a conhecia há vários anos e sabia que ela era uma moça muito espiritual, mas queria ver se ela realmente daria certo com ele. Ele também começou a pedir conselhos do seu discipulador e de um dos pastores da igreja com muita experiência. Depois ele pediu o conselho dos seus pais. Tudo estava indicando que era a vontade de Deus que ele se casasse com ela. Um dia, ele estava orando sobre isso e pensou o seguinte: eu creio que Deus quer que eu me case com a Terezinha. Tem base bíblica. Nós dois somos crentes espirituais e estamos preparados para casar. Os meus pais e os líderes espirituais estão todos de pleno acordo. Temos idade, estudos e situação financeira suficiente. Eu, sinceramente, sinto uma paz completa no meu espírito quando penso em casar-me com ela. Glória a Jesus. Agora vou orar para que Deus mostre como devo explicar tudo isso a ela. Agora Paulinho não tinha falado nada com Terezinha, mas continuava tratando-a com amor fraternal igual a todos os jovens. Finalmente, chegou o grande dia. Paulinho conversou com a Terezinha em particular e explicou-lhe tudo o que ele estava pensando e sentindo. Ele ficou maravilhado quando escutou a Terezinha dizer que já por algum tempo ela gostava dele também. O seu respeito pela Terezinha aumentou quando ela explicou-lhe que gostaria de tirar algum tempo para orar e procurar a vontade de Deus antes de começar a amizade especial. Ele concordou e falou para Terezinha que ela não precisava se apressar, mas que deveria levar o tempo que fosse necessário. Terezinha, então, levou o tempo orando e jejuando e também procurando conselhos dos pais e dos líderes espirituais. Depois de algumas semanas, ela disse a Paulinho que também cria que era a vontade de Deus que se casassem. Eles estão começando uma amizade especial para confirmar a vontade de Deus. Logo depois, eles noivaram e se casaram. Hoje vivem muito felizes com Jesus. Essa seria uma ilustração do que seria o ideal. Agora repare na postura do rapaz, repare na postura da moça. Repare que ambos oravam, repare que ambos estavam prontos, repare que ambos procuraram conselhos, né? Então, vamos pegar isso como uma referência, vamos dizer assim, não é? Então, pense a respeito disso, né? Veja ali os versículos bíblicos que estão aqui no texto, isso vai ser importante também, tá? Então, vamos para o ponto mais alguns conselhos práticos. Nunca se case com alguém que não seja cristão. Irmão, cristão, sabe, uma pessoa, um discípulo de Jesus genuíno. Um discípulo de Jesus genuíno. Quem frutifica. Uma pessoa que nós olhamos para ela, rapaz, não é que esse menino, essa menina se parece com Jesus? Isso é um cristão, tá bom? Não vamos baixar o padrão, tá bom? Ore para saber a escolha de Deus. Tem os textos bíblicos aqui citados, irmãos, então é importante que eu estou dando basicamente um resumo da aula, então é importante que depois você veja na sua apostila as referências bíblicas, tá bom? Evite casar sob pressão. Não case pensando que sua vida se endireitará depois do casamento. Não case com alguém pelo qual não tenha respeito.
Isso aí eu acho que é o mínimo, né? Não case cedo demais ou de repente. Procure ver sua relação com Deus, os hábitos da pessoa, os pais e o modo de vida. Não case tendo uma perspectiva errada do sexo. Alguns casam para desfrutar do sexo, mas casamento não é apenas sexo. Muito mais está envolvido. Irmãos, muito mais. Viu? Casamento é para sempre, ou seja, até que a morte os separe. Então, meu querido, você veja se essa pessoa que você vai estar querendo se casar, você vai aguentar ela o resto da vida. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, meu querido, então não entra nessa, tá bom? Então, esse é um conselho que eu vou lhe dar. E agora vamos concluir. Conclusão do romance real. Eu vou ler para vocês, tá bom? Concluindo esse assunto, por enquanto, é bom dizer que muitos jovens cristãos estão sofrendo com a solidão e o medo de ficarem sozinhos. É uma barra. Porém, o Pai sabe que você sofre e com amor quer tratar isso na sua vida. A sua necessidade de um relacionamento precisa ser suprida primeiramente com Jesus. O Pai providenciou um meio da união do Filho com você através da morte na cruz para que você tivesse vida nele. Nós nascemos separados de Deus, solitários no mundo e capazes de somente seguir a onda das coisas mundanas. E ao Pai agradou nos levar à inclusão do corpo de Cristo para nos fazer um com Ele na sua morte e depois na ressurreição, como diz Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos em vida nova. O primeiro relacionamento que você precisa é com o nosso amado Jesus, com Ele sendo sua vida nova. Você não precisa andar às cegas, pois Ele vai dirigir sua vida a um relacionamento legal. Deixe que Jesus, nessa nova vida, lhe conduza. Saiba que com Jesus não há furo. Ele sabe o melhor para você. Espere na graça do Senhor e seja feliz. Concluímos aqui a nossa lição, a parte do curso, né, que fala sobre romance real. E curte, e eu vou estar passando em seguida o questionário para vocês. Beleza? Um grande abraço e nos vemos aí para falar sobre casamento, tá bom? Valeu!